Você está no canal no Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no canal, né? Ative aí o sininho para receber as notificações e peço a você que deixe seu like, pois é importante para que o vídeo, né? É a mania de fazer live, para que o vídeo possa ser mais notificado aqui no YouTube. Peço a você também, né, que siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Threads, no Radar Vascaíno, também no X, @radar_vascaíno, e também no Blue Sky, no Radar Vascaíno.bsky.social. Bom, o tema do vídeo é esse aí, né? Um mês para isso. Vasco voltou a campo ontem contra o Botafogo e a gente viu, né, a partida que foi. Uma partida deplorável, uma partida muito abaixo das nossas expectativas, até porque depois daquela última apresentação contra o São Paulo, até algumas pessoas questionaram ontem na live do pós-jogo: mas o São Paulo estava desfalcado. Não estava tão desfalcado assim, mas o Vasco fez uma apresentação de razoável para boa, tanto que conseguiu vencer o São Paulo por 3-1, né? Naquela partida lá no Morumbi, coisa que o Vasco não conseguia ganhar, já tinha acho que 13 anos, né? A última vitória acho que foi em 2012, em cima do São Paulo, lá em São Paulo, e o resultado encheu, pelo menos, não é que me tenha me enchido, mas me deixou com esperança de que esse time, com um mês parado, fosse apresentar pelo menos um outro tipo de atitude dentro de campo. Infelizmente, não foi o que a gente viu. Talvez a falta de ritmo de jogo possa ter pesado nessa circunstância, mas não é desculpa para um time aparentemente morto dentro de campo, um time que se apresentou de uma forma pífia, ridícula, né, descabida e sem nenhum sentido. O Vasco não podia ter feito o que fez ontem, uma partida horrenda, né, jogadores falhando, um time sem sangue, um time sem alma, né, e a gente viu aí determinadas situações que deixou a gente bem preocupado, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, a estatística da partida, e aí eu pergunto para você, como o Pedrão perguntou ontem na live: o que adiantou o Vasco ter 66% de posse de bola contra apenas 34% do Botafogo? O resultado foi 2-0 Botafogo, né? Você vê aí, o Vasco fez 12 faltas e o Botafogo fez 14. Em termos de impedimento, só o Botafogo teve um impedimento, o Vasco não teve. Finalizações, o Botafogo finalizou, apesar de ter 34% de posse de bola, 21 vezes e o Vasco apenas 11. Sendo em direção a um gol, o Botafogo mandou 6 bolas para o gol e o Vasco 5. Em termos de escanteios, o Vasco teve 5, o Botafogo teve 3. Cartões amarelos, 2 para cada lado. O Vasco recebeu o Lucas Freitas aos 42 do primeiro tempo e o Garré aos 41 do segundo tempo. E do lado do Botafogo, o Alexander Barbosa aos 4 do primeiro tempo e o Montoro ao 1 minuto do segundo tempo. Os gols da partida, o Arthur Cabral fez aos 3 do segundo tempo e o Natan Fernandes fez aos 33 do segundo tempo. O Fernando Diniz fez as seguintes substituições nessa partida: Lucas Freitas saiu para a entrada de Matheus Carvalho aos 7 do segundo tempo. O Coutinho saiu aos 16 para a entrada do Alex Teixeira. O Ryan saiu aos 38 junto com o Verrete e o Nuno Moreira e deram lugar ao David, não ao Jean Davi, ao David, ao GB e ao Garré. O público presente foi de 31.468 e o público pagante 2 milhões. O público presente 31.468 para uma renda de 2.707.814 reais.
Bom, você vê aí que o Vasco entrou com o Alex Teixeira para o lugar do Felipe Coutinho. E ainda teve um adendo nessa história toda. Pasme, depois de 30 dias parado, né, o nosso menino Coutinho voltou a sentir incômodo na panturrilha e não vai jogar contra o Del Valle. Felipe Coutinho, é difícil a gente tentar te defender, né? E olha que o Vasco ainda renovou o contrato com o Felipe Coutinho agora. Ele conseguiu fazer a rescisão de contrato com a Aston Villa e o Vasco contratou o Felipe Coutinho para continuar jogando no Vasco, né? Então tá aqui a informação segundo o Lucas Pedrosa. O Vasco da Gama informa que o meia Felipe Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e retornará ao Rio para ser avaliado e realizar tratamento junto ao DESP. O atleta será preservado do duelo contra o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Já o técnico Fernando Diniz afirmou na coletiva que Coutinho não teve lesão. O clube quer tratar esse incômodo para que ele possa voltar zerado. Lembrando que o jogo é na altitude e o esforço seria ainda maior, complementou aqui o jornalista Lucas Pedrosa no seu X, né? No seu X. Enfim, foi simplesmente constrangedor ver o Vasco antes de jogar, né? Você que estava com uma expectativa aí maior, esperando um time muito mais, né, ativo, viu um time muito passivo dentro de campo, sendo facilmente dominado pelo Botafogo. E olha que o Botafogo não jogou essa partida toda, não. Ganhou nos erros do Vasco, como o Diniz falou, mas ganhou. Futebol, assim, se ninguém errar, é 0-0, não é verdade? E olha, com essa situação toda do Vasco, a gente ainda está com sorte. O Vasco caiu uma posição na tabela, está em 14º lugar com 13 pontos, uma campanha ridícula. 13 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. O time fez 14 gols e sofreu 18. Está com um saldo negativo de -4. E nas últimas 5 rodadas, o Vasco venceu apenas 2 e perdeu 3, né? O São Paulo, por sua vez, já que perdeu o Flamengo por 2-0, está aí, ó, na 15ª colocação com 12 pontos. O Santos não vai jogar na rodada porque a partida dele com o Palmeiras foi adiada. Está em 16º lugar com 11 pontos. O Vitória da Bahia jogou também e perdeu para o Internacional por 1-0, portanto não vai se mexer na tabela. E o Fortaleza, né, que vai jogar contra, deixa eu ver contra quem? Contra o Ceará. Se vencer, também não passa o Vasco, já que ele vai chegar aos 13 pontos do Vasco, mas como ele tem apenas 2 vitórias, o critério de desempate é a vitória e o Vasco continua na 14ª colocação. Por isso, o Vasco está livre dessa rodada de entrar na zona de rebaixamento. Realmente é muito pouco para a expectativa que foi criada para o Vasco, né? Não sei se você também estava mais esperançoso como eu, mas é triste a gente ver o Vasco nessa situação toda e precisando aí vencer. Agora a gente vai ter um jogo dificílimo na próxima terça-feira contra o Independiente Del Valle na altitude. O time já viajou ontem e já está lá na capital do Equador, em Quito. E a partida é na altitude, 2.850 metros, né? Qual é a sua expectativa para essa partida? Você acha que o Vasco consegue um bom resultado lá? A gente acha que o Vasco deveria entrar com um time muito mais fechado, né? Para tentar segurar o resultado de qualquer forma e se perder, perder por pouco. Porque se perder por 2 gols de diferença, amigo, a coisa já vai ficar embaçada. Talvez até um golzinho só já seja um complicador para essa situação do Vasco. Mas, enfim, Fernando Diniz vai ter aí agora esse tempinho para recondicionar o time, apesar de já ter recondicionado o time há mais tempo, né? Ficou 1 mês parado, e a gente viu a exibição horrorosa que o time fez. Faça-me um favor, né, o Fernando Diniz? Alex Teixeira no lugar do Felipe Coutinho, não dá mais, né, amigo? Aliás, acho que não dá mais para nenhum dos dois. Para nenhum dos dois. Bom,
Esse aí era o vídeo que eu queria colocar agora para você. Talvez logo mais a gente tenha a nossa live entre 8 e 8 e meia da noite. Ainda vou ver aí se eu consigo, né, fazer essa live. Mas o certo é que amanhã, na segunda-feira, a nossa live especial começa às 22 horas. A gente que voltou ao nosso horário habitual, segunda-feira, live 22 horas. E de terça a sexta-feira, a live é 21 horas. Só que terça-feira tem o jogo do Vasco. A gente vai fazer o pré-jogo 8h30 da noite e o pós-jogo a partir de 11h30 da noite, tá bom? Então é isso, gente. Peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, que pois é importante para que a live possa ser notificada para mais vascaínos. Quem quiser ajudar o canal, basta se tornar membro, né? Seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Threads, @no Radar Vascaíno, no X, @radar_vascaíno, e também no Blue Sky, @no Radar Vascaíno.bsky.social. Então é isso, gente. Obrigado aí. A gente se vê. Fique de olho no radar, que logo mais, de repente, a gente tem live, tá bom? Um abraço. Até mais.